Bem-vindos ao Sim ou Não. Este é o programa de debate do Amanhã.pt. Esta semana debatemos a Europa e a indústria. E a pergunta é, a Comissão Europeia está a fazer o suficiente para a tão falada reindustrialização da Europa? Este é o tempo, de facto, da reindustrialização da Europa? Ora, comigo estão Joana Valente, responsável pelas relações internacionais da CIP e especialista em assuntos europeus, e também Henrique Burnet, consultor de assuntos europeus e lobista português em Bruxelas. Bem-vindos a ambos, muito obrigado pela vossa disponibilidade para debatermos. Sabem que têm cerca de um minuto e meio para a defesa da ideia inicial, depois podemos interromper à vontade, portanto, é uma situação de debate. Joana, comece por si. Sim, para começar, muito obrigada pelo convite para estar aqui, é um prazer, também com o Henrique. Eu acho que a União Europeia acordou tarde, mas está finalmente a reagir e a apostar na reindustrialização. Há uma perda gritante de competitividade da União Europeia que começa a ser amplamente reconhecida e ficou também muito evidente com a pandemia e no pós-pandemia as dependências da UE face a países terceiros. Temos assim visto uma série de iniciativas da Comissão Europeia, principalmente de caráter setorial nos últimos anos. Houve a iniciativa para os semicondutores, para as baterias, para o hidrogénio, para as renováveis e por aí fora. E estas estratégias têm no seu centro a necessidade de reforçar a autonomia da União Europeia em tecnologia e materiais ditos estratégicos. E penso também que há claramente uma mudança no discurso político. Vimos no Conselho Europeu de Abril, no Conselho de Competitividade de Maio, finalmente um compromisso dos líderes europeus com as questões de competitividade e com o reforço da indústria europeia. Se é o suficiente, isso é outra questão que depois poderemos ver a seguir. Muito obrigado. Henrique, será suficiente esta ideia de reindustrialização? Aqui dizer não é sempre mais fácil, porque nunca é suficiente e, portanto, é fácil estar aqui do lado não, mas eu acho que é um não complementar ao da Joana, com um ponto prévio, se quisermos. Eu acho que a grande questão que se coloca é que o mundo em que nós pensamos estes termos mudou radicalmente. Nós vivemos os últimos 30 anos numa lógica de globalização, de mercados abertos e, portanto, a lógica foi, primeiro construímos um grande mercado interno e depois expandimos globalmente e importámos. Nós olhamos muitas vezes para a globalização na perspectiva da importação, porque eventualmente fomos muito importadores, mas na perspectiva da União Europeia também exportámos, inclusive para a China. E o problema é que esse mundo em que nós crescemos nos últimos 30 anos, pós-queda do muro, chegou ao fim. Primeiro percebemos que estava a acabar com a pandemia e as tais dependências. Eu tenho um problema com a questão das dependências, que é, se nós começamos a olhar para as dependências e começamos a listar quais é que são, um dia são máscaras, no dia seguinte são outra coisa qualquer e, portanto, se nós começamos, nunca teria ocorrido a ninguém que as máscaras eram uma dependência e, portanto, nós corremos o risco de tudo ser uma dependência. Portanto, conceptualmente, o que isto nos veio dizer não é item a item do que é produzido, nós temos um problema quando dependemos da produção toda vinda de um determinado sítio. Essa é a grande conclusão que se tira. Segundo ponto, a seguir veio a invasão russa da Ucrânia. E isso fez-nos perceber que não só nós não estávamos a conseguir a paz pelo comércio, que era aquilo em que tínhamos acreditado, como além disso estávamos a ter um adversário ao nosso lado e, portanto, precisávamos de segurança. Isto significa que o mundo muda. Junta-se um terceiro elemento que nesta discussão é muito importante, que são os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que eram os campeões, com muito proteccionismo que sempre tiveram, mas que eram os campeões do livre comércio, pelo menos formalmente, tornaram-se campeões do proteccionismo, primeiro com Trump, mas com Biden também. Portanto, neste cenário, nós, primeiro que tudo, temos que repensar o mundo em que vamos viver. E o passo seguinte é dizer, bom, mas eu agora vou desatar a produzir tudo e a fazer toda a indústria na Europa. Não é possível, mas porque eu não posso querer de manhã produzir cá e à tarde querer exportar. Ou seja, eu não posso fechar a importação e à tarde querer exportar. Portanto, não é possível pensar isto desligadamente. Isto para dizer, não, porque isto parece muito mais difícil. E não entrei, mas vamos adiante falar nisso, não entrei na questão que é como é que eu financio ou estimulo, porque podem sempre ser financiar, como é que eu estimulo isto. Agora, há um problema novo, há um mundo novo. Acho que não é claro como é que o vamos responder. Muito bem. Então, os dados estão lançados, vamos conversar já. Mas, Joana, quando se aborda o tema, enfim, de forma mais mediática, o tema da necessidade de uma grande aposta na indústria,
pode ter sido antes, naturalmente, mas do ponto de vista mediático, a ideia que tenho é que foi mais no período da pandemia e, portanto, uma expectativa grande. Mas a expectativa ficou gorada, portanto, havia de facto grandes anúncios, mas depois parece que a coisa não avançou tanto relativamente a uma grande aposta numa política industrial europeia. É assim. Estou errado? Eu acho que para lá caminhamos. Também é um período, não é, em que temos uma mudança de Comissão Europeia e isto coloca aqui algumas pausas em algumas iniciativas, mas eu considero que para lá caminhamos. A União Europeia passou os últimos 5 anos muito a reagir a situações de emergência e, por outro lado, a levar a cabo ambições verdes de neutralidade carbónica. Mas fez isto muito à base de regulamentos e diretivas e esqueceu-se que era necessário vir um investimento grande a acompanhar esta transição. É preciso descobrir novos materiais, são precisas novas tecnologias para realmente nós conseguirmos fazer esta transição e isso ficou para trás. E só agora é que começamos a ver que a competitividade da Europa também ficou para trás, que estamos a ser ultrapassados, mesmo nestas áreas onde nós deveríamos ser pioneiros por outras áreas do mundo. E agora acho que estamos a começar a correr atrás do prejuízo e acho que investimento há de ser uma das grandes questões na próxima Comissão Europeia. Era precisamente o que o Henrique estava a referir há pouco. Portanto, mas é necessário um pacote de investimento, que é essa a expectativa relativamente à próxima Comissão? O problema é de onde é que ele vai. Porque há aqui uma coisa que a Joana estava a dizer que eu acho que é importante porque ajuda a pensar. Eu acho que se nós andarmos um bocadinho para trás, esta Comissão Europeia, quando lançou os seus dois... a que ainda está, e enquanto não for alterada, depois destas eleições, que ainda está, mas enfim, esta Comissão Europeia, von der Leyen, começou por dizer que era geopolítica. E geopolítica queria dizer que era geoeconómica. Ou seja, olhava para o mundo e dizia, nós temos de ter força económica para termos força política. Até aqui é compreensível na transformação do mundo e continua atual. E a seguir vem com duas transições, transição verde e transição digital. Na transição digital, se sejamos honestos, a história era perdermos o menos possível. Isto é, nós consideramos e reconhecemos que já vamos muito atrasados em relação aos Estados Unidos e à China, é pelo menos recuperar algum deste atraso e tentar recuperar algum no digital. No verde, o mantra foi, nós vamos transformar as regras para obrigar as indústrias e os cidadãos a acelerarem a transição e isso vai fazer com que nós lideremos tecnologicamente, porque se as indústrias forem obrigadas a emitir menos CO2, a consumir menos energias fósseis, etc., elas vão se transformar. Bom, mas há aqui objetivos contraditórios. Nós, se quisermos ser campeões em algumas das transições, se calhar temos que aproveitar quem já faz melhor. Se quisermos fazer cá, vai ser mais caro. Dou-lhe o exemplo dos painéis solares. Os painéis solares feitos na China já não são painéis solares copiados dos europeus, mal feitos, que duram pouco. Hoje em dia são, segundo quem percebe do tema, os melhores. Mas a verdade é que isso fez com que não há produção de painéis solares na Europa. Bom, se nós quisermos produzir na Europa, das duas uma. Ou os subsidiamos, e portanto eles são caros, só que nós pagamos-los por dois sítios diferentes, de um lado quando os compramos, do outro lado quando pagamos impostos, ou então vamos tê-los a não serem competitivos com os chineses. Portanto, bloqueamos-lhes a entrada. Essa é a ideia de uma das iniciativas políticas da Comissão Europeia anterior. Isto tem um custo não só para as empresas, que queiram usar painéis solares para a sua transição verde, e para os cidadãos, como tem uma consequência industrial, que isto é uma falsa industrialização, porque no momento em que eu tirar a tampa do proteccionismo, isto cai outra vez. Portanto, isto é muito mais difícil de fazer do que de dizer. Há aqui ainda outra coisa, parece-me a mim, é que nós nunca tivemos uma Europa tão francesa, no sentido de o racional político que nós temos não é o racional alemão, que era um racional industrial, é o racional francês, proteccionista, isto é, a Europa tem que proteger as suas indústrias. O problema disto é que isto depois muitas vezes não são as indústrias europeias, são as indústrias de alguns países. E esse é o outro risco que há aqui. E isto é uma coisa que preocupa certamente a Joana e as indústrias portuguesas, que é, se eu agora disser, para proteger as indústrias, eu vou deixar de ter um mercado interno a contar e vou pensar no mercado global e, portanto, cada um ajuda as suas empresas como quer, mesmo que isso vá distorcer o mercado interno, eu amanhã estou a pôr as indústrias portuguesas em desigualdade de circunstâncias face às indústrias francesas ou alemãs. E esse é um problema subsequente. Eu queria pegar, Luís, se me permite, neste ponto do... Sim, eu queria pegar também pelo lado mais de Portugal, que é a sua visão, trabalhando também com a CIP, se falta uma estratégia, no fundo, para haver uma aposta na modernização do tecido industrial. Eu já vou chegar aí, mas
porque é muito importante para Portugal pegar nesta questão da Europa francesa. A CIP sempre defendeu a importância da existência de uma política industrial europeia, mas de caráter horizontal, ou seja, é necessário um choque de simplificação na Europa, é necessário criar condições de contexto que permitam realmente à Europa funcionar e às empresas funcionarem na Europa, melhorar o mercado interno, eliminar barreiras e por aí fora. Aquilo que nós estamos a ver e que eu enumerei no início, na minha tese de defesa pelo Sim, é uma série de iniciativas setoriais e nesses setores ou tecnologias ou por aí fora, há efetivamente uma tentativa de simplificação, de acelerar licenciamentos e por aí fora. Mas isto tem que ser uma coisa mais alargada para todas as empresas. Se nós tentarmos planear tudo, vamos certamente falhar. O que é uma prioridade hoje, ou o que é estratégico hoje, e daí eu ter dito estratégico, porque definir o que é estratégico é sempre um debate complicado, e o Henrique tem muita razão neste ponto. Nós temos que prestar muita atenção à forma como estas iniciativas se vão desenvolver a nível europeu. Dito isto, estas iniciativas estão a acontecer e é muito importante que Portugal esteja alerta e que se mobilize para participar nestas iniciativas. Nós estamos cada vez melhor, o Henrique saberá melhor que eu os números, tanto a nível dos programas de inovação europeus, como a nível do hidrogénio, e em algumas destas iniciativas Portugal tem tido uma participação ativa, mas é importantíssimo que as empresas estejam alerta para o que se passa na Europa, que estejam alerta para as oportunidades que surgem e que estejam mais presentes em Bruxelas, que é um tema que eu e o Henrique debatemos frequentemente. É também preciso que haja uma visão estratégica do país. É preciso que também se criem as condições para que as empresas possam efetivamente ter os recursos para inovar, para investir. Temos estes problemas de falta de mão de obra também, mas sim, a parte nacional também tem que existir aqui, não é só da parte das empresas. Olhando a partir de Bruxelas, como é que o Henrique vê também este tema que a Joana estava a levantar, das empresas portuguesas? Elas, passados estes anos todos, ainda olham para Bruxelas, enfim, com alguma falta de atenção, para ser simpático? Eu diria que, apesar de tudo, olham com mais, senão, enfim, ao fim de 15 anos de empresa, não estávamos cá. Portanto, eu acho que há mais atenção, e acho que nos últimos anos aconteceram algumas coisas. Primeiro, eu acho que até o período da Troika nos ajudou muito a perceber que Bruxelas era muito mais importante, e era muito mais importante do que apenas fundos. Eu acho que nós durante muito tempo olhámos para Bruxelas como vêm de lá fundos, e se nós nos portarmos bem, vêm mais, se nos portarmos mal, vêm menos. Eu acho que isso já está um pouco diferente. Termos tido um presidente da Comissão ajudou-nos também a perceber, espera aí, se calhar ser português não é uma coisa tão remota e tão exótica em Bruxelas, e portanto isso também ajuda, e portanto eu acho que essas coisas ajudam ao posicionamento nacional. Mas ainda há muitas vezes, do lado das empresas portuguesas, esta sensação de que não temos influência, nem temos como ter, não podemos ter porque somos um país pequeno. Aliás, esse é um exercício típico que eu acho que a Joana e eu conhecemos, que é a quantidade de vezes que eu ouço as pessoas dizerem que nós somos um país pequeno da União Europeia. Não somos. Pequenos é a Estónia, a Letónia, a Lituânia, o Chipre, o Luxemburgo. Esses é que são pequenos. Esta conversa da reindustrialização há 3 aspectos que me parecem importantes. Um é muito protecionista, e eu tenho a menor das convicções nisso, porque acho que a história nos ensinou que não costuma ser um exemplo muito bom. E depois é aquilo que eu dizia, eu não posso de manhã querer matérias-primas críticas de países terceiros e à tarde não querer deixar entrar outros produtos que eles me querem exportar. Eu tenho que equilibrar isto. O que não quer dizer, por exemplo, que eu não tenha que ser inteligente e diga, bom, mas eu também tenho que saber usar as minhas matérias críticas raras que tenho na Europa cá. Isto é, não faz sentido eu explorar lítio em Portugal e não ter uma cadeia de valor de baterias em Portugal. Quer dizer, isso seria um absurdo. Agora, isto é uma parte, mas há outra coisa que a Joana dizia há pouco bem importante, que é, nós temos que olhar para esses tais competidores da economia internacional e dizer o que é que eles têm que nós não temos que os faz funcionar. E não é dirigismo. O modelo americano onde resulta não é no dirigismo. É verdade que estão a ser mais dirigistas, é verdade que estão a ser mais protecionistas, e isso nos obriga a repensar um pouco. Agora, não foi essa a história do sucesso destes países, nem foi essa a história do sucesso europeu. Agora, é muito interessante nós olharmos sempre para o PRR. Uma das coisas que vinha associada ao PRR e que vem associadas a outras medidas, como o Critical Raw Materials Act, entre as várias medidas, simplificar procedimentos de licenciamentos. Ou seja,
apesar de tudo, a Comissão Europeia tem consciência que a nossa burocracia, que as nossas dificuldades burocráticas, administrativas, são um dos fatores de atraso de desenvolvimento. E, portanto, aquilo que nós precisamos como discurso, e por isso é que eu digo, eu acho que estamos longe de estar no caminho certo, eu preciso de um discurso europeu que diga o que é que nós precisamos na Europa para industrializar, para ter mais produção industrial. E depois há uma coisa, eu vou usar aqui uma expressão que sei que a Joana não vai gostar, mas a intenção é boa. Que é, dizia-me há uns tempos, um diretor-geral na Comissão Europeia, uma coisa que me parece ser verdade. Nós, a certa altura, na Europa, olhámos para a indústria e não queríamos nada que cheirasse, que fizesse barulho ou que tivesse cor. Eu sei que a Joana sabe, que a Joana me vai dizer que a indústria não cheira mal, não faz barulho e não tem má cor. É verdade. Mas, conceptualmente, é isto que ele estava a querer dizer, que é nós, a certa altura, queríamos só o que fosse bonito, fácil, fofinho. Não, quer dizer, eu se quero ter indústrias, eu tenho que ter fábricas. A ideia dos serviços, exatamente. Eu não posso ter só serviços. Se eu quero indústrias, tenho que ter fábricas. E as fábricas ocupam visualmente espaços, não são todas em escritórios fantásticos com edifícios lindos. Quer dizer, agora, é isso que dá emprego. E isso é importante, o que não quer dizer que nós passamos a aceitar indústrias que não cumprem regras. Claro que não, ninguém está a dizer isso. Agora, se eu quero ter indústrias, tenho que tornar possível a vida das indústrias. E, portanto, estas coisas dos licenciamentos, ninguém está a dizer que quer licenciamentos irresponsáveis. Agora, se demorar séculos a fazer alguma coisa, bom, não vai ser feito. Mas o Henrique está a abordar um tema que era precisamente o que eu ia perguntar também à Joana, mas os empresários em geral, seja a CIP, enfim, vários setores, sobretudo em Portugal, queixam-se precisamente do tempo que demora toda a carga burocrática e tudo o que tem a ver com licenciamentos. Críticas às vezes também ao Ministério do Ambiente, enfim, uma série de entidades e a multiplicidade de entidades que têm de se pronunciar para o licenciamento. Isso não é compatível, pergunto eu, com a ideia de acelerar a ideia de reindustrialização? Correto. E assim, eu acho que nós temos aqui duas partes diferentes que temos que olhar. A primeira é o que vem de Bruxelas, não é? Onde nós participamos no processo legislativo, mas temos uma série de diretivas, de regulamentos que nos chegam e que nós temos que depois cumprir. E depois temos o chamado gold plating, que é Portugal ainda acrescentar mais barreiras e mais dificuldades quando está a transpor. Isto causa realmente um problema muito grande, porque nós estamos lá a tentar defender, a explicar quais são os problemas das empresas e de que forma é que aquilo vai impactar as empresas, e depois, quando achamos que podemos relaxar, quando está a ser transposto nacionalmente, vêm com novas ideias que dificultam ainda mais o funcionamento das empresas, sendo que isto também é uma grande dificuldade depois para o bom funcionamento do mercado interno. Relativamente isto a nível mais de regulamentos e diretivas, sobre os licenciamentos, tem vindo a ser feito alguns esforços a nível europeu e também a nível nacional de acelerar os licenciamentos, mas a verdade é que a comparação da quantidade de anos, do número de anos que se demora na Europa a conseguir um licenciamento relativamente aos Estados Unidos é brutal. O que é que faz uma empresa? A empresa precisa daquilo na hora ou passado 2 anos, não é passado 5 ou 7, que é o que acontece na Europa. Isto vai levar muitos projetos, e já levou, a irem para os Estados Unidos, nomeadamente. E uma vez esses projetos lá, eles não voltam com facilidade. Isto é, efetivamente, uma das áreas principais que nós temos que olhar nos próximos tempos e rapidamente. A União Europeia é uma união de Estados. Isto é uma coisa que convém termos todos presentes, porque ninguém se esquece disso quando lá está e, portanto, quem se esquece é atropelado. E isso parece-me que é uma coisa... Nós não deixamos de ser europeus por pensarmos no mundo racional dos Estados, porque eles continuam a existir. Bom, e, portanto, isto significa que se eu estou preocupado na moldura, isto é, garantir que a moldura me permite entre 5 e 10 e não apenas entre 3 e 4, para ter margem para depois na transposição usar isto, se eu depois não usar este espaço, não me serve de nada. Isto é, o trabalho que a Joana faz, o trabalho que clientes com quem eu trabalho fazem em Bruxelas só é útil se depois em Portugal isso é aproveitado na transposição. Isto é, nós fazemos legislação de acordo com a União Europeia que é útil aos nossos interesses de proteção do ambiente, de industrialização, de proteção dos trabalhadores, tudo isto, mas dentro da margem que nós lá lutamos para que nos seja dada. Se nós não aproveitarmos isso, ficamos todos a meio caminho. E isso é um erro enorme.
A outra coisa que é aqui dita pela Joana, e que me parece que isso é importante nessa fase também, por exemplo, é a coordenação entre ministérios. Uma das coisas que nos acontece imenso em Portugal é que a posição de Portugal nas negociações europeias, no fundo, temos duas posições de Portugal, se quiser. De um lado, o Governo, que negocia no Conselho, e depois os deputados portugueses. Os deputados portugueses até é normal que tenham uma marca ideológica e, portanto, muitas vezes estão todos do mesmo lado em temas que têm interesse nacional e acontece com frequência, outras vezes têm variações ideológicas absolutamente lógicas e expectáveis. De um lado, dos governos, tradicionalmente há uma certa estabilidade, porque a marca ideológica, medida a medida, apesar de tudo, não é tão grande e há uma estabilidade da administração pública e ainda bem que há. Agora, isso significa, só resulta se os ministérios conversarem entre si. Isto é, a economia não pode tomar posições ignorando olimpicamente o ambiente. Mas o contrário também não pode acontecer. Isto. Se não houver coordenação entre ministérios, as posições nacionais são tidas, não têm em conta isto. Outro aspecto que me parece importante do que a Joana dizia tem que ver com como é que nós damos o salto para acompanhar as tais empresas. E um dos pontos, para mim, fundamentais é o da inovação. Nós temos que ser capazes, não é de inovar em tudo, nós não vamos descobrir tudo em toda a área, mas temos de ser capazes de poder inovar. E aí o acesso aos fundos europeus é fundamental, porque a dimensão, por exemplo, do Fundo Horizonte Europa é enorme. A dimensão do Fundo de Inovação, o Innovation Fund, é enorme, altamente competitivo. Altamente competitivo. Estamos a falar de taxas de sucesso de 10% ou menos. Mas há quem ganhe. E, portanto, o ponto é preciso ir a jogo. Perder umas vezes, ganhar, para ir buscar, porque essa é a única maneira de nós estarmos em pé de igualdade com os outros. E isso, só para encerrar esta ideia, e isso é o ponto que nós vivemos muito agarrados aos fundos da coesão, que há vários anos tentam que as nossas regiões abaixo da média europeia fiquem a par com a média europeia. Enfim, estamos muito melhores do que estávamos há vários anos atrás, mas continuamos a não estar onde deveríamos estar. Mas nós precisamos de começar a competir mais nos fundos pan-europeus. E por isso interessa-nos, por exemplo, que já que Portugal não tem capacidade de fazer um auxílio de Estado à escala que os alemães tenham, que haja fundos equivalentes, como seja eventualmente um fundo soberano, como seja o tal Innovation Fund, que no fundo é fundo de investimento europeu a que concorrem todos. Portugueses, espanhóis, alemães. Agora, isso significa que depois nós temos de ter músculo, temos que ir ao ginásio para concorrer com eles. Mas é a única hipótese. Além do que acaba de referir no aspecto da inovação, mas também olhando para a capacidade instalada, por exemplo, dos setores tradicionais, e muitos deles também altamente inovadores do ponto de vista tecnológico, da chamada economia da defesa, o tema da economia da defesa e das indústrias, não apenas da parte de armamento, mas do têxtil, do calçado, enfim, todas as áreas que contribuem para a economia da defesa, poderia ser aqui uma espécie de um gatilho para, ou até em termos quase de narrativa política, para esta aposta na reindustrialização? Sim, e assim, para começar, eu acho que aqui, pegando na questão da defesa, a nossa indústria está muito alerta. E já há trabalho, e muito trabalho a ser feito. Referiu o têxtil e o calçado, temos também a metalúrgica, a agroalimentar. Eu acho que a nossa indústria está muito alerta para estas questões e temos já uma série de exemplos que mostram que nos estamos a preparar nesta área. Efetivamente, defesa vai ser um dos grandes temas. Isto também, mais uma vez, falando das necessidades de investimento, que vão ser muitas, em muitas áreas, e isto vai ser um grande debate em Bruxelas, que é de onde é que vem o dinheiro para financiar todas estas novas prioridades que nós temos, porque naturalmente defesa não foi um tema nos últimos anos. A Europa agarrou-se ao seu soft power e agora está a perceber que se calhar precisamos de investir nestas áreas. Eu gostaria, para além disto, de voltar aqui a um ponto que o Henrique também referiu e que me parece que é muito importante para Portugal, que é... Mas de uma forma muito sintética, estamos mesmo a derrapar. Auxílios de Estado. Lá está. Há Estados-membros que têm muita capacidade de apoiar as suas empresas. Portugal não é uma delas. A nível europeu, havemos de nos bater para assegurar que aqueles que não têm a mesma margem, que têm, de qualquer forma, acesso a fundos, vamos ver que em algumas dessas ideias como é que vamos pegar nelas, mas
é também preciso, a nível nacional, que se faça os possíveis e que se faça um grande trabalho que não tem necessariamente custos. É a nível de simplificação, é a nível de nesta transposição, ter alerta os impactos que vão ter no funcionamento diário das empresas portuguesas, e isto, parecendo que não, é muito importante para a competitividade das nossas empresas também. Muito bem. O tempo está mesmo a concluir. Henrique, agradeço muito a disponibilidade e à Joana também. Fazer também aqui no final um disclaimer, até que falávamos de segurança e estamos a ter este debate antes das eleições europeias, e não sabemos, portanto, o resultado no dia 9 à noite. E estamos também num dia muito simbólico, porque este debate é gravado a 6 de junho, no dia D, quando se celebra a luta pela paz, pela liberdade e o impressionante desembarque das forças aliadas na Normandia há 80 anos. E permitam-me, a título pessoal, frisar que a paz não é mesmo um dado adquirido e que a liberdade tem de ser regada todos os dias, tal como o belíssimo projeto da União Europeia. Este é um tempo de gratidão, eu diria também de oração e de reflexão sobre o que temos de fazer mais e melhor para honrar quem tanto lutou naquelas praias da Normandia para libertar a Europa da tirania e dos extremismos. É tudo. Já sabe que pode ver este debate no site amanhã.sapo.pt, também na Euronews, aliás, fica disponível no canal YouTube em português, pode ouvir o podcast e, como sempre, ler no jornal Portugal Amanhã, que sai com o sol. Conto consigo na próxima semana.